Bem, esse vídeo diz respeito ao nosso trabalho de melhoramento vegetal e o nosso grupo é composto por mim, Caroline Gonçalves, pela Renata Ferreira Bastos, Lucas Leite e Conalisa Azevedo. A genética populacional, também chamada de genética de populações, é um campo teórico dentro da biologia que busca, através de cálculos matemáticos, estudar a distribuição e a composição genética em uma ou mais populações e as consequências de possíveis mudanças nessa composição. A genética populacional está diretamente relacionada com os fenômenos de especiação, bem como as teorias evolutivas e adaptativas. O estudo teórico da distribuição genética em uma dada população busca explicar e quantificar os processos adaptativos, com base na frequência de alertas que sofrem influência das principais forças evolutivas, deriva genética, fluxo gênico, mutação e seleção natural. Além das forças evolutivas, outros fatores que podem influenciar a diversidade genética dentro de um conjunto de genes é com relação ao tamanho da população, diversidade ambiental e padrões não aleatórios de acasalamento. A variação genética dentro de uma população ou espécie é atualmente analisada a partir da sequência de nucleotídeos de DNA e da sequência de aminoácidos presentes nas proteínas. As diferentes genéticas entre espécies podem ser utilizadas para determinar a história evolutiva da espécie e até encontrar um possível parente ou ancestral próximo, que possua um conjunto de genes ou estrutura proteica semelhante ao analisado. Bem, agora eu vou falar sobre os princípios de Ward-Weinberg, que também é conhecido como equilíbrio de Ward-Weinberg, que é um modelo matemático criado em 1908 por Ward e Weinberg, muito utilizado para inferir ou determinar se uma determinada população está sob efeitos evolutivos ou não. Segundo esse princípio, se a população não está sob a atuação de força evolutiva, como seleção natural, mutação, deriva genética e fluxo gênico, as frequências alélicas e as proporções genéticas permanecem constantes ao longo do tempo, ou seja, eles não têm nenhuma alteração se eles estiverem sob esse efeito de forças evolutivas. E qualquer outra alteração na frequência dos dois ou mais alelos na população indica que está sob efeito de mecanismo evolutivo. Então, se houver alguma alteração em algum dos alelos ou em ambos, ele está sob esse efeito evolutivo. E é isso que o equilíbrio de Ward-Weinberg explica. E para utilizar esse princípio, a população analisa, sob certas condições, a população que está em equilíbrio. E ela está em equilíbrio quando? Quando o número de indivíduos em uma população é muito grande e o número de indivíduos machos e fêmeas são iguais. E todos os indivíduos são férteis e capazes de se reproduzir o mesmo número de filhotes. Então, quando a fêmea e o macho têm a mesma quantidade, e eles, são férteis e capazes de produzir o mesmo número de filhotes. Ou seja, a gente não pode dizer que a nossa população se encontra em equilíbrio. Portanto, pode-se concluir que o princípio de Ward-Weinberg pode ser utilizado apenas como modelo teórico em determinada população que sofreu eventos evolutivos. Depois de saber esse princípio, a gente entra na herdabilidade, que é um coeficiente genético que expressa a relação de variação genética e variação total dado a um atributo numa população. Assim, a herdabilidade é a razão da variação genotípica e variação fenotípica. Então, vai ser a junção dessas duas variações. A herdabilidade ela depende de muitos fatores, mas um dos mais importantes é a amplitude de variação do ambiente. A variação do ambiente está diretamente ligada à variação genotípica. Logo, se não há diferença de indivíduos, não há herdabilidade. A herdabilidade pode mudar sem que ocorram alterações genéticas, como quando o ambiente começa a contribuir para essas variações. Portanto, por outro lado, no caso, a herdabilidade também pode aumentar se a variação ambiental diminui. Então, está diretamente ligada à variação ambiental, que está diretamente ligada à variação fenotípica. Estudos de genes estimam que a herdabilidade que eles proporcionam pode ser facilmente interpretados excessiva ou erroneamente. Quando indivíduos com o mesmo genotípico são criados no mesmo ambiente, violam a presunção do modelo genético de que os genes e o ambiente são independentes. Assim, para estimar a herdabilidade em seres humanos, podemos utilizar conjunto de gêmeos idênticos que tenham sido separados logo após o nascimento, criados separadamente por pais adotivos não relacionados, que aí entra a relação de interação com o ambiente. Então, de certa forma, é isso que a gente tem a falar sobre o equilíbrio de Ward-Weinberg e a herdabilidade. Agora nós iremos falar um pouco sobre dominância e codominância, o que são. Quando ouvimos as palavras dominância e recessividade, tendemos a nos lembrar quase sempre de situações em que um alelo domina o outro, garantindo a sua expressividade ainda que um heterozigose. Porém, nem sempre a dominância se dá desta maneira. E por isto, a seguir, vamos apresentar os conceitos de dominância completa, dominância incompleta e codominância. O que é dominância completa?
Dominância completa é o que ocorre quando o alelo supre a manifestação de outro, quando se encontram em heterozigose. Permite que o fenotipo de um indivíduo heterozigoto seja igual ao fenotipo de um indivíduo homozigoto, dominante. De qualquer forma, é o alelo dominante que irá se manifestar. Esse é o tipo mais simples de dominância. Já a dominância incompleta é aquela em que os alelos se expressam em heterozigose, no entanto, produzem fenotipos intermediários, haja vista que nenhum é totalmente dominante. No caso da dominância completa, o fenotipo é igual entre homozigotos e heterozigotos. O mesmo não se aplica à dominância incompleta, em que o fenotipo dos heterozigotos é diferente do fenotipo do homozigotos. E por fim, iremos falar do que é codominância. Codominância é quando dois alelos se expressam em heterozigose. Temos o que se chama codominância. Neste caso, não ocorre como na dominância incompleta, em que se forma um fenotipo intermediário. Na codominância, o fenotipo possui característica dos dois alelos. Os dois estão ativos e não dependem entre si. O melhor exemplo de codominância é o sistema ABO, em que há 3 alelos envolvidos, IA, IB e I. Entre os alelos IA e I, assim como entre os alelos IB e I, existem relação de dominâncias. Contudo,